Nesse vídeo, quero fazer alguns exemplos de fatoração de polinômio de segundo grau, que é frequentemente chamado de quadrático. Às vezes, um polinômio de segundo grau, ou só um quadrático em si, ou expressão quadrática, mas todos esses significam que é um polinômio de segundo grau. Ele vai ter uma variável elevada à segunda potência. Nesse caso, em todos os exemplos que vamos fazer, será x. Vamos dizer que eu tenha essa expressão quadrática x ao quadrado mais 10x mais 9. Quero fatorar isso em produtos de dois binômios. Como faremos isso? Bom, vamos só pensar no que acontece se pegarmos x mais a e multiplicar isso por x mais b. Se fôssemos multiplicar essas duas coisas, o que aconteceria? Bom, temos um pouco de experiência em fazer isso. Vai ser x vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes b, que é bx, mais a vezes x, mais a vezes x, mais a vezes b, mais ab. Ou se quisermos somar esses dois no meio aqui, porque os dois são coeficientes de x, poderíamos escrever isso como x ao quadrado mais, posso escrever isso como b mais a, ou a mais b, x mais ab. Em geral, se assumirmos que esse é o produto de dois binômios, vemos que esse coeficiente do meio no termo x, poderia dizer que o coeficiente de primeiro grau ali vai ser a soma de a e b, vai ser a soma de a e b. Então, o termo constante vai ser o produto de a e b. Note, isso levaria a isso e isso levaria a isso. Claro, isso é a mesma coisa que isso. Podemos, de alguma forma, combinar isso com isso? Tem algum a e b onde a mais b é igual a 10? E a vezes b é igual a 9? Bom, vamos só pensar nisso um pouco. Quais são os fatores de 9? Quais são as coisas que poderiam ser iguais a e b? Estamos assumindo que tudo é um inteiro. Normalmente, quando estamos fatorando, especialmente quando estamos começando a fatorar, estamos lidando com números inteiros. Quais são os fatores de 9? 1, 3 e 9. Então, poderia ser um 3 e um 3, ou poderia ser um 1 e um 9. Agora, se é um 3 e um 3, então você terá 3 mais 3, que não é igual a 10. Mas se isso é 1 e um 9, 1 vezes 9 é 9, 1 mais 9 é 10. Então, funciona. A poderia ser igual a 1 e B poderia ser igual a 9. Poderíamos fatorar isso como sendo x mais 1 vezes x mais 9. Se você multiplicar esses dois, usando as habilidades que desenvolvemos nos últimos vídeos, verá que isso é com certeza x ao quadrado mais 10x mais 9. Quando vê alguma coisa como essa, quando o coeficiente no termo de x ao quadrado ou o coeficiente líder nessa quadrática é 1, pode dizer, tudo bem, quais os dois números que são somados a esse coeficiente aqui? Aqueles mesmos dois números, quando pega seu produto, eles têm que ser iguais a 9. Claro, isso tem que estar na forma padrão, ou se isso não estiver na forma padrão, deveria colocar nessa forma para dizer, ok, o que quer que esteja no coeficiente de primeiro grau, meu a e b, tem que somados a isso, o que quer que seja meu termo constante, meu a vezes b, o produto tem que ser esse. Vamos fazer mais alguns exemplos. Acho que quanto mais exemplos a gente fizer, mais sentido vai fazer. Digamos que temos x ao quadrado mais 10x, mais, bom, já fiz 10x, vamos fazer um número diferente. X ao quadrado mais 15x mais 50. Queremos fatorar isso. Mesmo exercício. No mesmo exercício, a gente tem um termo x ao quadrado. Temos um termo de primeiro grau. Aqui deveria ser a soma de dois números. Então, esse termo, o termo independente aqui, deveria ser o produto de dois números. Precisamos pensar em dois números que, quando eu multiplico, dá 50, e quando eu somo, dá 15. Isso vai ser uma arte que vai desenvolver, mas quanto mais pratica, mais vai perceber que acontece naturalmente. O que poderia ser um A e um B? Vamos pensar sobre os fatores de 50. Poderia ser 1 vezes 50, 2 vezes 25, vamos ver, 4 não vai dar 50, poderia ser 5
vezes 10, acho que são todos eles. Vamos tentar esses números e ver se algum desses soma 15. 1 mais 50 não somam 15. 2 mais 25 não somam 15. Mas 5 mais 10 somam 15. Então, poderia ser 5 mais 10 e poderia ser 5 vezes 10. Se fôssemos fatorar isso, poderia ser igual a x mais 5 vezes x mais 10. Multiplicar isso, aconselho multiplicar isso e ver com certeza que é x ao quadrado mais 15x mais 10. Na verdade, vamos lá, vamos fazer isso. X mais x, x ao quadrado. X vezes 10, mais 10x. 5 vezes x, mais 5x. 5 vezes 10, mais 50. Note, o 5 vezes 10 dá 50. 5x mais o 10x está dando o 15x no meio. Então, é x ao quadrado mais 15x mais 50. X ao quadrado mais 15x mais 50. Vamos colocar alguns sinais negativos aqui. Digamos que eu tenha x ao quadrado menos 11x mais 24. Agora, é exatamente o mesmo princípio. Preciso pensar em dois números que, quando somados, precisam ser iguais a menos 11. A mais B precisa ser igual a menos 11. E A vezes B precisa ser igual a 24. Agora, tem uma coisa para você pensar. Quando eu multiplico os dois números, tenho um número positivo. Tenho 24. Isso significa que ambos precisam ser positivos ou os dois precisam ser negativos. É a única forma que eu terei um número positivo aqui. Agora, se quando eu somo os dois, obtenho um número negativo, se esses forem positivos, não tem como somar dois números positivos e obter um número negativo. Então, o fato de que sua soma é negativa e o fato de que seu produto é positivo me diz que os dois, A e B, são negativos. Eles têm que ser negativos. Um não pode ser negativo e o outro ser positivo porque o produto seria negativo. Os dois não podem ser positivos porque quando soma tem um número positivo. Vamos pensar sobre o que A e B podem ser. Dois números negativos. Então, vamos pensar sobre os fatores de 24. Vamos ter que pensar nos fatores negativos. Mas deixa eu ver, poderia ser 1 vezes 24, 2 vezes 12, 3 vezes 8 ou 4 vezes 6. Agora, qual desses, quando eu multiplico? Bom, obviamente, quando eu multiplico 1 vezes 24, eu tenho 24. Quando eu tenho 2 vezes 12, isso é 2 vezes 12, tenho 24. Sabemos que todos esses, os produtos, são 24. Mas qual desses dois fatores, quando somo, deve dar 11? Aí poderíamos dizer, vamos pegar o negativo dos dois. Quando você olha para esses, 3 e 8 se destacam. 3 vezes 8 é igual a 24. 3 mais 8 é igual a 11. Mas isso não funcionaria, não é? Porque temos um menos 11 aqui. Mas e se fizéssemos menos 3 e menos 8? Menos 3 vezes menos 8 é igual a mais 24. Menos 3 mais menos 8 é igual a menos 11. Menos 11. Menos 3 e menos 8 dá certo. Se fatorarmos isso, x ao quadrado menos 11x mais 24 será igual a x menos 3 vezes x menos 8. Vamos fazer outro como esse. Na verdade, vamos misturar isso um pouquinho. Digamos que eu tivesse x ao quadrado mais 5x menos 14. Aqui temos uma situação diferente. O produto dos meus dois números é negativo, certo? A vezes B é igual a menos 14. Meu produto é negativo. Isso me diz que um deles é positivo e um deles é negativo. Quando somo os dois, A mais B será igual a 5. Vamos pensar sobre os fatores de 14. Quais combinações dele? Quando somo, se um é positivo e um é negativo, ou pegando a diferença dos dois, tenho 5. Se eu pegasse 1 e 14, vou só testar as coisas. 1 e 14. Menos 1 mais 14 é menos 13.
Não, não, menos 1 mais 14 é 13. 13 mais 13. Deixa eu escrever todas essas combinações que poderia fazer. Eventualmente, seu cérebro vai fazer isso automaticamente. Você tem menos 1 mais 14 é igual a 13. 1 mais menos 14 é igual a menos 13. Esses não funcionam. Não, não tem soma igual a 5. Agora, sobre 2 e 7. Se eu fizer menos 2, deixa eu fazer isso numa cor diferente. Se eu fizer menos 2 mais 7, isso é igual a 5. Terminamos, deu certo. Quer dizer, poderíamos ter tentado 2 mais menos 7, mas isso seria igual a menos 5, então esse não funcionaria. Mas menos 2 mais 7 funciona. E menos 2 vezes 7 é menos 14. Então tá aí. Sabemos que é x menos 2 vezes x mais 7. É bem legal. Menos 2 vezes 7 é menos 14, menos 2 mais 7 é mais 5. Vamos fazer mais alguns desses, só para a gente ficar bom nisso. Digamos que temos x ao quadrado menos x menos 56. O produto de dois números tem que ser menos 56. Tem que ser menos 56. A diferença, porque um vai ser positivo e um vai ser negativo, certo? Só a diferença tem que ser menos 1. Os números que imediatamente aparecem na minha cabeça, e não sei se eles aparecem na sua, acabamos de aprender isso na tabela de tabuada, 56 é 8 vezes 7. Quer dizer, tem outros números, é também 28 vezes 2, tem vários. Mas 8 vezes 7 realmente vem à minha cabeça, porque eles estão bem perto um do outro. Precisamos de números que sejam bem próximos um do outro. Um deles tem que ser positivo e o outro negativo. Agora, o fato de que quando sua soma é negativa me diz que o maior desses dois, em módulo, deverá provavelmente ser negativo. Então, se pegarmos menos 8 vezes 7, é igual a menos 56. Se pegarmos menos 8 mais 7, isso é igual a menos 1, que é exatamente o coeficiente do x aqui. Quando fatoro isso, vai ser x menos 8 vezes x mais 7. Esse é frequentemente um dos conceitos mais difíceis que as pessoas aprendem em álgebra, porque é um pouco artístico. Você tem que olhar para todos esses fatores aqui, brincar com os sinais positivo e negativo, ver qual desses fatores, quando é positivo e é negativo, somam ao coeficiente no termo x, mas quanto mais fizer e praticar, vai ver que isso se torna mais natural. Agora vamos avançar mais um pouquinho. Digamos que tínhamos um menos x ao quadrado. Tudo que fizemos até agora tinha um coeficiente positivo no x ao quadrado, um coeficiente 1 positivo no termo x ao quadrado. Mas vamos dizer que temos um menos x ao quadrado menos 5x mais 24. Como fazemos isso? A forma mais fácil que posso pensar em fazer isso é fatorar o menos 1, e então isso se transforma como os problemas que fizemos antes. Então, é a mesma coisa que menos 1 vezes x positivo ao quadrado mais 5x menos 24, certo? Só fatorei um menos 1. Pode multiplicar menos 1 vezes todos esses e vai ver que isso se transformaria nisso, ou pode fatorar o menos 1 e dividir tudo isso por menos 1 e você tem aquilo ali. Agora, a mesma brincadeira de antes. Preciso de dois números que, quando pego o seu produto, eu obtenha menos 24. Um será positivo e outro negativo. Quando somo, e pode imaginar, quando somo vai dar 5. Então, vamos pensar em 24, será 1 e 24. Vamos ver, se é menos 1 e 24, seria 23 positivo. Se fosse da forma contrária, seria menos 23, não funciona. 2 e 12, bom, isso é negativo, lembre-se, um desses tem que ser negativo. Se esse 2 é negativo, sua soma é 10. Se o 12 é negativo, sua soma é menos 10. Também não funciona. 3 e 8. Se o 3 é negativo, sua soma será 5. Opa, então funciona. Se pegarmos menos 3 e 8, menos 3 e 8, dão certo. Porque menos 3 mais 8 é 5. Menos 3 vezes 8 é menos 24. Vai ser igual a, não posso esquecer do menos 1 na frente, e aí fatoramos a parte de dentro. Menos 1 vezes x menos 3 vezes x mais 8. Se quisesse, poderia multiplicar o menos 1 vezes esse, você teria 3 menos x se fizesse, ou não precisa fazer. Vamos fazer mais um. Quanto mais praticar, melhor, eu acho. Tá legal, vamos dizer que tenha
menos x ao quadrado mais 18x menos 72. Mais uma vez, eu gosto de fatorar o menos 1. Isso é igual a menos 1 vezes x ao quadrado menos 18x mais 72. Agora, só temos que pensar em dois números que, quando multiplico, obtenho 72, positivo. Então, eles têm que ter o mesmo sinal. Isso fica mais fácil na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça. Quando multiplico, tenho mais 72. Quando somo, tenho menos 18. Eles têm o mesmo sinal e sua soma é um número negativo. Os dois têm que ser negativos. Então, os dois são negativos. Os dois negativos. E poderíamos ir através dos fatores de 72, mas o que aparece, talvez pense em 8 vezes 9, mais 8 vezes mais 9, ou menos 8 vezes menos 9, ou menos 8 mais menos 9, não dá certo, pois tem soma menos 17. Chegou perto. Deixa eu te mostrar isso. Menos 9 mais menos 8, isso é igual a menos 17. Perto, mas não rolou. Quais os outros que estão aqui? Temos 6 e 12, isso na verdade parece bom. Se temos menos 6 mais menos 12, é igual a menos 18. Tá vendo? É arte, tem que tentar fatores diferentes aqui. Isso vai se tornar menos 1, não deve esquecer que vezes x menos 6 vezes x menos 12.